Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam ótimos, estejam tranquilos, estejam bem. Vamos iniciar mais um módulo. A gente vai iniciar agora o módulo relacionado à parte de redação oficial. Nosso objetivo é sim, se pautar, embasar, fundamentar no mais atualizado manual de redação oficial da Presidência da República. No entanto, o examinador ele pode vir de maneira aberta e pedir outras nomenclaturas ou conceitos em relação à redação oficial que nós temos, mas todos vão se fundamentar nele, ok? Independente de qual seja. Então é importante a gente levar em consideração essas ideias e só vamos, algumas informações essenciais nós veremos aqui também durante as aulas, ok? Então vamos lá. Professor, beleza, tá aí, Instagram do professor, Michael Henrique.mh, quem quiser seguir, fica à vontade, tirar dúvidas, sugestões, críticas, estamos lá, beleza? Então, vamos para cima. Outra informação importante que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, falou em redação oficial, o que nós temos? Nós temos uma mera atualização, ok? Então, tem três atualizações muito importantes que a gente vai ver, só que aqui a gente está falando de língua portuguesa. Ou seja, quando fala de língua portuguesa, a gente leva em consideração que a maneira de escrevermos, né, tem que ser por meio de norma culta, ok? E quando a gente fala de norma culta, a gente leva em consideração a gramática contemporânea, né, normativa. Então a gente tem sim que utilizar o que nós chamamos de linguagem formal em qualquer tipo de documento, independente de qual seja. Se é uma mensagem, se é uma carta, se é um parecer, se é o padrão ofício, que nós veremos também com muita propriedade aqui, ok? Então, só vamos. Atualizações, como eu falei para vocês, a gente tem nuances, a gente tem mudanças, a gente tem atualizações. Só que na língua portuguesa, a gente viu, né, que em 2009 nós tivemos uma reforma ortográfica. Aí até 2016 a gente tinha uma mera adaptação. E agora, né, já é obrigatório. Então, depois de 2016, então vamos colocar aqui, né, 2017. Então, 2016, 17 em diante. Professor, até hoje, sim, a gente tem aí, essa foi a última atualização e é uma das nuances, né, que fizeram com que tivesse uma nova edição do manual de redação oficial da Presidência da República, ok? Então, vamos lá. Primeira coisinha. A gente teve, sim, um decreto por uma autorização de uma comissão que ele veio e apresentou a primeira edição deste manual, que é o Manual de Redação da Presidência da República. Depois, a gente teve, por meio de uma publicação, uma maneira diferente, né, de comunicar durante o âmbito, né, oficial, ou seja, por meio, né, dos órgãos. Aí a gente tem duas partes. E quais são essas duas partes? Muito importante. Uma parte, gente, é só a gramática. E a outra parte, ela leva em consideração os próprios procedimentos e padronização em relação aos documentos que a gente precisa levar em consideração e guardar, que são as comunicações oficiais. Ok? Então foi isso que aconteceu. Então essa parte da gramática, ela já é tratada no nosso curso completo de gramática, por óbvio. Então o examinador ele pode pedir na sua prova uma questão bem simples, encontre o erro. E aí você vai lá e perceber se tem algum erro ou não, se está escrito ou não a redação, se respeita a norma culta ou não. E aí a gente já observa aí se o item ele tem que ser assinalado como correto ou como errado, ok? E as regras de padronização a gente leva em consideração. Então a primeira parte tratou das comunicações oficiais e a segunda ela veio adotando alguns procedimentos relacionados à parte do que dos atos normativos do Poder Executivo. Aí depois em 2002 a gente sabe, né, que veio uma segunda edição desse manual e essa segunda edição ela veio justamente por conta da era da informação. Então a informática trouxe o quê? Diversos tipos de procedimentos para a gente poder adotar em relação à redação, à comunicação oficial. Depois a gente teve a terceira edição. Essa terceira edição do manual e a última, 2018, ela se deu justamente por conta da reforma ortográfica. Então vocês vão guardar o seguinte: a última nós tivemos adaptações por conta de quem? Da reforma ortográfica. Por quê? Porque a gente viu que a reforma ortográfica ela passou a valer de verdade
sem adaptações, sem utilização de outras nomenclaturas antigas, arcaicas, até 2017. Então, 16 foi o prazo para se adaptar, então 17 já é obrigatório ver o decreto. Decreto 9.191, de 1º de janeiro, 1º de novembro, perdão, de 2017. Então, vamos lá. Professor, com este decreto, a gente percebeu que vieram depois também outras informações importantes. Esse decreto aqui de 2019, somente se vier a ser cobrado, ok, pessoal, na sua prova. Aqui fala a maneira de tratar, os pronomes de tratamento. Então, o que a gente vai levar em consideração? A forma de tratamento empregada não importa. Oral, escrita, aos agentes públicos, não importa se é administração pública direta ou indireta, forma de endereçamento das comunicações, a gente vai levar em consideração o nosso pronome de tratamento, o senhor. Isso aqui é importante demais. Por quê? Uai, professor, porque a gente sabe que quando a gente utiliza o pronome de tratamento, né, o senhor, a gente, independente, né, de quem seja, é alguém que a gente tem algum respeito. Então a gente precisa observar também essas atualizações. Ou seja, a gente tem, não importa, né, a figura do nosso agente público ali, se é servidor público efetivo das Forças Armadas, empregados, temporário, conselheiro, empregados terceirizados, comissão, outras funções, autoridades públicas, presidente, vice-presidente. O que nós temos aqui? A gente leva em consideração que toda essa galera aqui que está no Poder Executivo Federal, a gente tem a forma de tratamento da qual a gente vai observar o pronome de tratamento senhor. O que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte. Vocês vão guardar primeiro que essas regras elas não se aplicam, óbvio, né? A autoridades, organismos internacionais, autoridades estrangeiras, não tem porquê, não faz sentido, né? A gente pegar e dar esse tratamento aqui. E outra, em tratamento especial exigido, cobrado por uma outra pessoa, a base dessa norma ela vai ser o que? Aplicável à entidade que ocupa o quê? O cargo. Então é importante a gente observar o seguinte: o único pronome de tratamento utilizado em comunicações de agentes públicos federais é senhor, independentemente do nível hierárquico, natureza do cargo, função, ocasião. E esse pronome de tratamento ele pode ser flexionado no feminino, então eu posso falar o quê? Senhora. Assim como ele pode também estar no plural, beleza? Senhores. Então, olha só que interessante. Aí, a gente leva em consideração que todas aquelas formas de tratamento, no âmbito, né, em relação aos agentes públicos federais, elas não têm mais, ok? Mesmo que abreviadas, a gente não vai utilizar mais. Sério, professor? Vossa Excelência, Excelentíssimo, Vossa Senhoria, Magnificência, Doutor, Ilustre, Ilustríssimo, Digníssimo, Respeitável. Então, essas duas aqui ainda é objeto de cobrança em prova, né? Digníssimo, ilustríssimo, ok? Então, cuidado que a gente tem que ter. Ah, professor, e esse decreto? A gente sabe que esse decreto de agente público federal, ele proíbe essas formas de tratamento e aí a gente finda aqui as atualizações. Então, as outras formas de tratamento estão vedadas, deverá, quando alguém, né, exigir ser tratado do mesmo modo e por aí vai. Então é proibido, né, negar a realização de ato administrativo ou demorar, admoestar, censurar, advertir, de maneira a repreender uma incorreção da qual leva em consideração o interlocutor ele expediu com erro, né? Então, às vezes, ele expediu ali uma comunicação com erro, aí eu não vou pegar e proibir esse ato, esse documento, mas aqui já é o quê? Uma mera execução, né? Quando a gente fala de execução. Por fim, o endereçamento, né? Das comunicações agentes públicos federais não conterá o pronome de tratamento ou nome do cargo. Então, todas essas ideias a gente vai estar aqui reforçando que elas são de um decreto, beleza? E esse decreto ele ainda existe, então a gente leva em consideração essas nuances e aqui nós fim das atualizações. Então vamos lá. Precisamos de conhecimentos fundamentais, essenciais, basilares para o entendimento adequado do manual de redação oficial, por óbvio. Então aqui a gente já entra já num quesito bem importante. Na provinha de vocês pode cobrar até mesmo esse brasão aqui. Sério, professor? Pode. Por quê? Porque a gente está falando de padrão, né? De padronização. Então olha que legal. Professor, será que eles podem cobrar em relação ao brasão? Ele vinha ali em relevo, se eu for imprimido, pode cobrar. Ele pode cobrar que é 2 centímetros, pode.
Ele pode cobrar, professor, que quando a gente coloca o tipo de correspondência oficial, o número, o ano, o órgão maior e o órgão menor. Ele pode cobrar que o início é a partir de 5 centímetros, lá na margem superior pode. Professor, ele pode cobrar que Brasília agora, quando a gente for utilizar o nome da cidade, eu não posso colocar, por exemplo, Brasília DF, ele pode cobrar isso? Pode. Ele pode cobrar que dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 9. A gente não utiliza, por exemplo, aqui, ó, tá 6, né? A gente não utiliza 06, ele pode cobrar isso de você, que não utiliza esse 0 antes. Ele pode cobrar que novembro, que é o mês que a gente pegou e colocou aqui, ele não pode vir com letra maiúscula, novembro? Ele pode cobrar isso também. Professor, ele pode cobrar que depois de 2018 tem que ter um ponto final? Pode. E que fica a 1,5 centímetro da margem da qual a gente simplesmente coloca na extremidade da direita? Pode. Sério, professor, sério. Excelentíssimo senhor presidente, ele pode cobrar, professor, que o vocativo ele tem que ser como excelentíssimo senhor presidente, quando eu tenho tanto o presidente da República, quanto o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Supremo Tribunal Federal? Pode. Ok? Então, olha só existem 3 autoridades das quais eu vou colocar o vocativo excelentíssimo senhor presidente da República. Ou excelentíssimo senhor presidente, presidente da Câmara, presidente do Congresso Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente da República. Sério, professor, só são esses 3. Pode cobrar isso? Pode. Então aqui a gente já leva em consideração algumas informações importantes. Quer ver outra informação? Isso daqui a gente chama de quê? Ah, professor, a gente chama de sigla. Beleza. A gente chama de abreviação. Beleza. A abreviação. Só que na sua prova pode cair essa palavra aqui, ó. Abreviatura. Abreviatura, pessoal, é tudo que tem ponto. Imagina eu falar página, ponto. Beleza? Então, tudo que tem ponto é abreviatura. Eu quiser colocar lá, por exemplo, isso aqui, ó, arc, ponto. O que é isso? É um termo arcaico, antigo. Olha só, CF. CF é a Constituição Federal? Se for CF em letra minúscula, significa conforme. Sério, professor? E CP? CP significa compare. Uai, professor, será que o examinador pode cobrar isso? Pode, ok? E o que significa esse EM? Exposição de motivos. Uai, o examinador pode cobrar isso? Pode. Então, o que nós vamos guardar? Nós vamos guardar que existem, né? Algumas siglas, alguns sinais, algumas abreviaturas que podem ser o que? Empregados nos nossos documentos oficiais. Então, indica uma forma, em geral, sintática, inaceitável, gramatical, em relação a determinado tipo de simbologias. Então, a gente leva em consideração o quê? Professor, apareceu lá, por exemplo, um asterisco. Aí tá aqui, ó, coloquei para vocês. A gente tem aqui algo que sinaliza um certo realce. Parágrafo, adjunto adverbial, arcaico. Professor, ele pode cobrar? Pode, gente. Então, o que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte. Existem diversos sinais e abreviaturas, ó, feminino, indicativo, a estrutura de chave públicas para poder o quê? Certificar que o e-mail ele é confiável. Masculino, objeto direto, objeto indireto, página, pouco usado, pessoa, plural. Sério, professor? Sério. Ó, prefixo presente, resolução do Congresso Nacional, regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, por que ele utiliza isso daqui? Porque no próprio manual de redação oficial da Presidência da República, no próprio manual, a gente tem a utilização desses sinais, dessas abreviaturas, ok? E aí ele coloca pra gente para poder facilitar a nossa vida, simplificar. Então, pode parecer o quê? Besteira. E pode ser objeto de cobrança na nossa prova. Pode ou não pode? Lógico que pode. Então, olha só essa questãozinha aí.
Ele pergunta pra gente o seguinte. Observe, tá aqui, ó, a partir daqui que começa, observe as abreviaturas no singular. Aí coloca aqui, ó, pra gente um SR, um SRA e um V.S.A. E ele pergunta qual que tá certo, ok? O item 1 quer dizer senhora, não, quer dizer o quê? Senhor. O item 2, ele quer dizer senhor? Não, senhora. O item 3, aí ó, o item 1 ele coloca aqui, ó, e fala, é vossa senhoria? Não. O item 3, a letra D, fala, quero dizer vossa senhoria. Aqui sim, essa aqui tá certo. Vossa senhoria. Ah, professor, passei em um concurso, fui chamado de vossa senhoria, tá certo. Ok? Servidores graduados. É importante a gente levar em consideração essa ideia. O terceiro quer dizer você. Aí extrapolou total, né? Então, nosso gabarito aí é justamente a letra D. Então, é importante a gente observar essas nuances. Olha aí, uma questão que aparentemente ela é simples, só que a gente precisaria lembrar de algumas abreviaturas. É um cuidado que a gente tem que ter. Então, o examinador pode cobrar desse jeito. Lembrando, o certo quando a gente estuda a redação oficial é se apegar às padronização, à maneira de escrita. Por quê? Porque de fato é o que vem lá cobrando em nossa prova, ok? Todo e qualquer outro conteúdo, muitas das vezes, é língua portuguesa. Professor, qual a finalidade de se comunicar? Uai, quando a gente fala em comunicação, a gente tem como principal finalidade da língua. Então, a finalidade da língua é justamente comunicar. Pode ser por meio de uma fala, de escrita, uma linguagem verbal, não verbal. Por quê? Porque a gente precisa se comunicar, né? Alguém que comunique, algo que se comunicar, ou alguém que receba a comunicação. Em redação oficial mudou. A gente está escrevendo um documento, só que é o quê? Sempre como serviço público, não é para poder te beneficiar ou beneficiar XYZ, o coleguinha, um amigo, não. Então a nossa comunicação, ela é uma comunicação extremamente diferente. Ou seja, a gente tem um assunto relativo às atribuições do cargo, e é em cima disso que a gente foca. Então o que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte, que quando a gente fala de comunicação em si, de redação oficial, quem está se comunicando é sempre o serviço público. Um assunto relativo ao órgão, o destinatário é sempre o público, e uma instituição privada ela também pode receber, né, um dos nossos padrões ofício, né, alguma informação, órgão, entidade pública, de qualquer poder executivo, do legislativo, do judiciário. Então, a necessidade de empregar o determinado nível de linguagem, que é o que a gente chama de norma culta, essa necessidade ela é o que? Latente, ela existe. Então, nos atos, né, de expediente oficiais, decorre de um lado, né, que o próprio caráter, né, público desses atos de comunicação tem uma finalidade. Então, são atos de caráter normativos, regras de conduta ao cidadão, como é que o órgão funciona, como é que as entidades públicas funcionam, tudo isso. E para isso a gente precisa o quê? Se comunicar de maneira adequada, ou seja, com clareza, com objetividade. Então vamos lá, clareza. Essa palavra ela vai aparecer diversas vezes. Qualquer pessoa tem que entender o seu texto. Tem que ser claro, tem que ser objetivo, direto, conciso. Então não posso ficar rodeando. E é exatamente por isso que se decidiu, né, o quê? A padronização. A padronização desses documentos. Então as comunicações oficiais, os atos normativos em si, eles demandam da gente determinado tipo de postura, né? Determinado tipo de comportamento. Então existe um padrão para a gente observar. Então a redação oficial ela tem parâmetros diversos, diferentes daqueles que existem na literatura. Eu não vou fazer um poema, uma poesia para o colega, ok? O texto jornalístico, o William Bonner falou lá, professor, inflação golpeante. Aí você vai falar isso? Não. Beleza? Então é diferente de um texto jornalístico. É diferente de uma correspondência particular, a cartinha que você mandou para o colega. Então, redação oficial não tem nada a ver com alguns gêneros textuais. É diferente. Por quê? Porque a gente tem que utilizar um grau de formalidade maior.
Então vamos lá, mais uma questãozinha. As opções a seguir apresentam atributos, que nós vamos ver um por um, de redação oficial, exceto, qual desses aqui não é um atributo? Sem medo de ser feliz. Como é que tem que ser o texto de redação oficial? Ah, professor, ele tem que ser objetivo, tem que ter coesão, coerência, tem que ser conciso, tem que ter uma certa formalidade, uma padronização. Agora, ele não é meu, ele não é pessoal, ele é impessoal. Isso é importantíssimo, a gente precisa taxar essa informação muito importante. Ou seja, o texto ele não é meu, o texto ele não é seu, o texto é do órgão público, e o órgão público se comunicando, ele tem que ir o quê? Pela impessoalidade, ok? Então, essa palavra ela é muito importante. Ela despenca, né, pessoal? Impessoalidade. O S ficou meio aqui esquisito, né? Deixa eu apagar ele aqui e fazer mais bonitinho para vocês, os dois S aqui. Opa. Impessoalidade, ok? Vamos lá. Quais são os 7 atributos que nós temos em redação oficial? Clareza, precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade, padronização e uso da norma padrão de língua portuguesa. Tudo isso a gente vai ver. Essa daqui é a informação que a gente tem que levar em consideração como mais importante. Eu tenho um padrão, uma norma padrão de língua portuguesa, uma norma culta para poder ser observado. Então, não vou escrever de qualquer jeito. Professor, e teve alguma fundamentação desses atributos? Claro, gente, claro que tem. A própria Constituição Federal, no seu artigo 37, traz para a gente que toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios. Aí ela coloca o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Por quê? Porque todas as vezes que a gente, inclusive por meio da publicidade, a gente dá uma vazão, uma informação, e dessa informação uma comunicação oficial, por óbvio, a gente tem que ser impessoal, tem que ser eficiente e vai ter que dar publicidade também. Tudo isso é importante. Então, perguntinha, quais são os atributos? Se é importante, tem ficha, né, gente? Quais são os atributos que a gente tem de redação oficial? Clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade, padronização, uso da norma padrão de língua portuguesa. Agora a gente precisa destrinchar, né? O que cada um desses significa? Gente, vamos lá. Professor, clareza e precisão é quando a gente utiliza palavras e expressões simples. Como eu falei para vocês, qualquer pessoa tem que ser capaz de entender. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer escrever com mais propriedade e clareza e a gente vai utilizar, né, um outro tipo de expressão quando a gente tiver um assunto mais técnico. Então, por exemplo, eu preciso utilizar Code Computer, Windows, PowerPoint, quando eu tenho um texto de natureza o quê? Informática. Ah, professor, é diferente. Por quê? Porque aí eu vou ter um texto um pouco mais técnico. Beleza, porque eu não posso substituir essas palavras. Mas, quando eu for fazer um documento por meio das regras, dos atributos, a gente tem que sempre se pautar pelo princípio da clareza. Então, o que é isso? É de maneira imediata a compreensão do leitor. Não pode ficar rodeando, ele não pode demorar para entender. Frases curtas, para quem já estudou redações e provas discursivas, o ideal é escrever frases curtas e na ordem direta, bem estruturada, apresentação na ordem direta, evitar intercalações excessivas. Tudo isso deixa o texto mais prolixo. Em certas ocasiões, para evitar ambiguidade, sugere-se na ordem, né, a adoção da ordem inversa da oração. Só para evitar ambiguidade, buscar uma uniformidade no tempo verbal, modo. Não utilizar regionalismo, neologismo. Ah, acabei de criar uma palavra nova, posso colocar? Não. Pontuar de maneira adequada. Aqui é a adequada utilização da gramática, né? Aí coloca pra gente, ó, explicitar o significado da sigla na primeira referência. Por exemplo,
Eu vou colocar lá Supremo Tribunal Federal. Tem gente que fala o seguinte: ah, todo mundo sabe o que é STF. Não, não é todo mundo é muita gente. Então o que você vai fazer? Na primeira menção, a gente chama de primeira referência, você vai colocar todo o nome por extenso e depois você coloca a sigla. Aí na segunda escrita você pode utilizar apenas STF, não tem problema nenhum, beleza? Utilizar palavras e expressões em outro idioma apenas quando for indispensável, superávit, déficit, ok? Ah, é indispensável utilizar, por exemplo, que não whole, é indispensável, então não uso, beleza? Em razão de serem designações ou expressões já consagradas e não terem exata tradução. Aí a gente coloca o quê? Em itálico. E aí o manual ele já dá essa orientação no final, beleza? Próximo, precisão. Gente, quando a gente fala de precisão, eu preciso te mostrar que toda a articulação da linguagem ela tem que ser uma compreensão que seja veiculada pelo texto. Então a manifestação de pensamento, as palavras, né, o que a gente tem de sinônimo, a gente tem que levar em consideração que o quê? Muitas das vezes ele tem um mero teor estilístico. Então a gente vai escolher as expressões ou palavras que não confira duplo sentido, anfibologia, né? Que isso? Ambiguidade. Então nosso objetivo é o quê? Eu tenho que ser preciso nas palavras, nas informações. Porque quem vai ler aquele texto, ele precisa identificar a informação o mais breve possível para depois tirar suas conclusões, até mesmo responder. Beleza? Então, cuidado que a gente tem que ter. Então, vamos lá. Questões de concurso. Professor, aqui a gente tem uma outra questão que traz para a gente alguns conceitos essenciais. Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala em relação à redação oficial, tá aqui, ó. Em relação à redação oficial. Aí a primeira aí coloca pra gente. Deve possibilitar a elaboração de comunicações e normativos oficiais claros, impessoais, não é pessoais, pois o objetivo é transmitir a mensagem com eficácia, permitindo o entendimento que imediato de quem está lendo. Perfeito, ok? Então aqui, olha só, precisão. Item 2, ele coloca pra gente o seguinte. Deve usar linguagem simples e direta, chegando ao assunto que se deseja expor, sim, de maneira o quê? Simples, direta. Aí aqui no terceiro item ele fala que deve se usar gírias, gente. Gírias. Aí além das gírias ele coloca o que pra gente? Aí olha só o que ele coloca. Gírias. Ele coloca outra informação aqui, totalmente equivocada. Regionalismo. Memes de redes sociais. Eu vou usar isso. Jamais, né? Linguagem acadêmica, permitindo o entendimento de poucos. Gente, olha o tanto de erro. Aí aqui tá errado. Então o que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte, que uma questão, um item, com esse tanto de erro, a gente não pode errar jamais lá na nossa prova, beleza? Objetividade. O seu texto tem que ser objetivo, direto ao assunto, sem voltas, sem redundância. Quem escreve bem percebe que existe uma hierarquia nas ideias. Primeiro a gente começa com um conceito, depois a gente faz o quê? Coloca um pedido, ou a gente vai simplesmente fazer o quê? Colocar uma argumentação. Depois a gente coloca uma conclusão, um fecho. Então existe uma hierarquia de ideias. Eu já não chego lá colocando uma informação que eu julgo ser válida. A objetividade ela conduz o leitor ao contato mais direto com o assunto e com as informações. Sem subterfúgios, sem excesso de palavras, sem excesso de ideias, ok? Então, quando a gente traz essa objetividade, fica melhor, mais claro, né? O que é diferente da concisão. A concisão, um texto conciso, é você falar o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então, não vou pegar e ter uma economia de pensamento. Não é isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as informações que são relevantes. Aquilo que é irrelevante,
como, bonitinho, um adjetivo, um advérbio, a gente tira isso, porque isso é excesso, isso não é ser conciso, ok? Então, ser conciso é falar e transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Coerência e coesão, super ligada ao quê? A questões indispensáveis gramaticais. Então, eu preciso fazer uma conexão, uma ligação, uma harmonia, entrelaçar as ideias, uma continuidade, uma referência, uma substituição, uma elipse. Eu posso fazer uma referência de quê? Por meio de um pronome, por meio de um próprio nome, por meio de um conectivo, que é uma conjunção. E como que eu faço isso? Quando eu utilizo de maneira precisa a gramática e eu consigo ser o quê? Coeso. E a coerência, quando eu utilizo da gramática, eu consigo dar sentido ao nosso texto escrito, o sentido que realmente há ali, né, de necessidade, beleza? Então vamos lá. Próximo, impessoalidade. O texto ele não é seu, ok? Ele não é de pessoa nenhuma o texto. O texto ele é de quem? O texto ele é do órgão. Então o órgão público em si, ele está se comunicando. Então o princípio da impessoalidade, ele leva em consideração que eu não vou privilegiar ninguém, muito menos prejudicar alguém. Então a ideia aqui é justamente sair, fugir da pessoalidade. Por quê? Porque a vontade é do Estado. Então a vontade é estatal. Então é o Estado que está se comunicando, não é aquela pessoa em si. Então, quanto a esse princípio, por favor, não, de hipótese alguma, não erre questão sobre ele, porque ele despenca. Então o que vocês vão guardar? Vocês vão guardar que a impessoalidade é a ausência de impressões individuais. Ok? Então a gente leva em consideração que tudo que a gente vai colocar e quem vai falar é justamente o órgão público, por meio de uma assinatura do chefe de uma seção, vai falar o cidadão, uma instituição, um órgão, uma entidade, e o caráter é impessoal do próprio assunto, ou seja, o interesse é público, sem tom particular ou pessoal. Beleza? Então olha só que bacana, findando, a gente tem uma certa formalidade de padronização. Olha o que o manual traz pra gente. As comunicações, elas sempre vão ser formais. Não importa. E outra, o e-mail, né, o e-mail eletrônico que a gente pode utilizar, eles sim são documentos que eles podem também ser impressos e eles também são o quê? Envolve questões relacionadas à padronização e formalidade. Então, o que nós temos? A gente tem a administração pública que se comunica e utiliza todo mundo o mesmo padrão. Então, a digitação em um dos papéis, elas não podem ser uma digitação com erros, são sem erros. O papel tem que ser uniforme, tem que respeitar a diagramação. Isso é padronizar. Então, quando a gente fala de formalização e padronização, é porque a gente utiliza um padrão culto, imprescindível. Não é prescindível que eu possa abrir mão, é imprescindível nos documentos de redação oficial. Então, vocês vão levar em consideração que a norma culta, a língua culta, ela é contra a pobreza. Ou seja, eu não estou falando de levar em consideração a expressão, não, ela é contra a simplicidade. Então a gente precisa de um padrão, ok? Então a língua culta ela é contra o quê? Aquela ideia de linguagem pobre. Então a gente quer o quê? A simplicidade. Agora, termos rebuscados, figuras de linguagem, deixe isso de lado, gente. Isso é para o quê? Texto literário. Sentiu dúvida? Consulta o dicionário. Sentiu dúvida numa pontuação? Consulta a gramática. Qual o problema? Nenhum. Nenhum. Então, o que a gente vai levar em consideração? Findando os atributos, vocês vão guardar o seguinte. Toda linguagem oficial, ela exige uma certa norma padrão, culta. Então, esse jargão burocrático, a gente vai o quê? Evitar. Por quê? Porque limita a compreensão de quem está ali recebendo o documento. Então, vamos lá, professor. Os atributos, eles são essenciais para que o documento oficial atinja seus objetivos, exato. Uma linguagem impessoal, concisa, clara, direta, simples, padronizada, que respeita a norma culta. Então, tudo isso leva em consideração aquela escrita que a gente já conhece em língua portuguesa, que é escrever de maneira adequada.
Então o que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte, que se a gente desrespeitar algum desses atributos, é tudo, menos um documento oficial. Porque o documento oficial é o órgão se comunicando com o cidadão, é o órgão se comunicando com outro órgão, com um outro ente, e precisa obedecer à norma padrão de língua portuguesa, ok? Então, norma culta. Então, existe uma formalidade, existe uma padronização. Aqui, a gente finda este bloco. No próximo bloco, a gente dá continuidade estudando outros assuntos também essenciais. Um forte abraço e até mais.